Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de modelagem usando equações diferenciais de segunda ordem. A gente vai ver uma aplicação, que é o sistema massa-mola, que também é chamado de oscilador harmônico simples. Bom, aqui nessa primeira figura a gente tem uma mola em repouso, a gente vai denotar por K a sua constante elástica, lembrando que K é uma constante positiva. E o que a gente vai fazer é prender um corpo de massa M aqui nessa extremidade da mola. Esse corpo vai começar a se mover para baixo e para cima. Intuitivamente, né, a gente vê que esse movimento é um movimento oscilatório. E aí o que a gente vai fazer é denotar por x de t a posição desse corpo no instante t. E o nosso objetivo é entender o comportamento dessa função. Bom, nesse sistema que a gente construiu, a gente ainda tem aqui mais algumas observações. Primeiro, se a mola está sendo distendida, existe uma força que puxa o corpo para cima. Se a mola está sendo comprimida, existe uma força que puxa o corpo para baixo. Essa força ela é governada pela lei de Hooke, que diz que ela é igual a menos K vezes x. E esse sinalzinho de menos é devido ao fato, né, de que a força age sempre no sentido contrário ao movimento. E aí, pensando na força total desse sistema, a gente tem o seguinte. Bom, por um lado, segundo a lei de Newton, diz que a força total é massa vezes aceleração. Como a gente está denotando por x de t a posição do nosso corpo no instante t, então a aceleração vai ser dada pela derivada segunda, né, de x de t. Então, por um lado, né, segundo a lei de Newton, diz que a força total é mx duas linhas, e por outro lado, a lei de Hooke diz que a força total é menos k vezes x. E aqui a gente ainda acrescenta, né, uma força a mais que é devido à aceleração da gravidade. Então, com isso, a gente construiu uma equação diferencial, né? É a equação diferencial que modela o nosso problema. Para essa equação, a gente ainda pode colocar condições iniciais. As condições que a gente vai pôr são x de zero igual a zero e x' de zero igual a zero. São condições que fazem todo o sentido para o sistema que a gente construiu, né? Posição inicial igual a zero, velocidade inicial igual a zero. Então, aqui a gente tem um problema de valor inicial e é esse problema que a gente vai tentar resolver. Então, aqui, né, a princípio, vamos mexer um pouquinho na cara da nossa equação diferencial. O objetivo aqui é deixar ela com uma cara mais simples, né, de uma forma que ela fique com uma expressão mais fácil de resolver. Então, o que eu fiz aqui? Na expressão que aparece do lado direito da equação, eu coloquei o menos k em evidência. E agora a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar de y, toda essa expressão que está aparecendo aqui dentro do parênteses. Então, y é igual a x menos mg sobre k. Fazendo essa mudança de variável, a gente consegue uma equação que é equivalente, que é a equação my, duas linhas, menos k igual a menos k vezes y. Como a gente mudou a variável, as condições iniciais também mudam. Então, nesse caso aqui, y de zero é menos mg sobre k e y' de zero é igual a zero. Bom, resumindo, a gente tem aqui a nossa equação diferencial, que é y duas linhas, mais k sobre m e y igual a zero. Essa equação sujeita às condições iniciais, y de zero igual a menos mg sobre k, y' de zero igual a zero. Primeiro passo para resolver esse PVI, a gente vai encontrar a solução geral da equação diferencial. É uma equação de ordem 2, com coeficientes constantes. A constante que está aparecendo ali, menos k sobre m, ela é uma constante positiva. E aí, com isso, a equação característica associada a essa equação diferencial, ela possui raízes complexas. As raízes são mais ou menos raiz quadrada de k sobre m vezes i. E aí, com essa informação, a gente consegue montar a solução geral da equação, que é essa expressão que está aparecendo logo aqui abaixo. C1 cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t, mais C2 seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t, em que C1 e C2 são constantes arbitrárias. Agora, o próximo passo é encontrar essas constantes, né, de forma que a gente tenha uma solução que satisfaça também as condições iniciais. Eu
vou pular, eu acabei omitindo essa parte das contas, mas a solução que a gente obtém a partir das condições iniciais é essa função que está aparecendo aqui, y de t igual a menos mg sobre k, cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t. A gente tinha feito uma mudança de variável na nossa equação, que era dada por essa regrinha aqui, então agora a gente volta para a variável original. Então, o nosso x de t é igual a menos mg sobre k, cosseno de raiz quadrada de k sobre m vezes t, mais mg sobre k. Então, essa função aqui, x de t, é a solução do nosso problema de valor inicial. Bom, olhando para essa expressão de x de t, eu coloquei ela aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue tirar algumas informações, né? Lembrando que x de t representa a posição do nosso corpo no instante t. Bom, o que a gente pode observar? A gente tem um movimento oscilatório em torno da posição central, x igual a 0. Isso devido à presença desse termo aqui, né, envolvendo a função cosseno. Intuitivamente, a gente já tinha observado isso, né, que a gente tinha um movimento oscilatório, mas agora a gente consegue ver explicitamente, né, através da expressão da função x de t. Outra coisa que a gente consegue observar, né, é que o afastamento máximo da posição central é 2mg sobre k. O que é esse afastamento máximo, né? Olhando para a nossa função, é o valor máximo que ela assume. E aí, olhando para a expressão dela, né, qual que é o valor máximo que ela assume? Bom, a única dependência em t nessa expressão é devida ao cosseno. O cosseno, a gente sabe que é uma função que varia entre menos 1 e 1. Então, nesse caso aqui, no caso especial dessa função, o valor máximo dela vai ser quando esse cosseno for menos 1. E aí, quando ele for menos 1, a gente vai ter o valor 2mg sobre k. E esse valor, né, pelo fato de ter essa propriedade, ele é chamado de amplitude também da nossa função. Outra coisa que a gente pode falar também é o período da nossa solução, né, já que é uma solução periódica. E aí, para ver o período, basta a gente olhar, né, para esse termo aqui envolvendo o cosseno. O período, nesse caso, é 2π raiz quadrada de m sobre k. E significa também, né, que é o tempo necessário para a gente ter uma oscilação completa, né, para o corpo ter uma oscilação completa. E o inverso do período, que é raiz quadrada de k sobre m sobre 2π, que é o que a gente chama de frequência, é o número de oscilações por segundo. Bom, olhando para essa expressão de x de t, dá para a gente ainda falar mais um pouquinho. Bom, lembrando de novo, né, x de t representa a posição do nosso corpo no instante t. Então, quer dizer que a derivada de x de t representa a velocidade, né, no instante t. Então, vamos derivar o x de t e vamos ver o que mais que a gente consegue de informação. Bom, fazendo a derivada de x de t, né, obtendo aqui o x', a gente vai chamar x' de v de t, né, já que representa a velocidade, vamos usar essa notação. Calculando a derivada de x de t, a gente obtém mg sobre k, raiz quadrada de k sobre m, seno de raiz quadrada de k sobre m vezes t. E olhando para essa expressão, a gente consegue dizer o seguinte. Primeiro, a velocidade é zero quando o corpo estiver nas posições mais distantes de x igual a zero, que é quando a nossa mola tiver a compressão máxima ou a distensão máxima. E não sei se usei as palavras corretas, me desculpem. E a velocidade máxima é quando a massa, ou o nosso corpo, né, passa pela posição central. Então, quando o corpo passa pela posição central, né, x igual a zero, tanto faz se ele estiver subindo ou descendo. Se ele passou pela posição central, a velocidade começa a diminuir. A velocidade máxima é na posição central. Então, é isso que a gente consegue tirar, né, de informações olhando para a solução do problema de valor inicial que a gente montou, que a gente construiu.